O bisturi deslizava com a precisão de um maestro. Dr. Alexandre Almeida, conhecido nos corredores do hospital como o Midas da medicina, não errava. Suas mãos, habituadas a esculpir a vida e a morte, eram um símbolo de sua própria existência. Impecável, calculista, inatingível. Milionário antes dos 40, dono de uma fortuna construída sobre o rigor científico e uma absoluta falta de fé no que não podia ser medido, Alexandre era a personificação do sucesso frio. Para ele, o amor era um erro de cálculo hormonal, um subproduto químico facilmente explicável e com o mesmo desprezo descartável. Casamentos, ilusões, sentimentos, distrações perigosas. Sua vida era uma obra-prima de controle. Naquele dia, o ronco do motor de seu carro de luxo cortava o silêncio da noite paulistana, um prelúdio para mais um plantão rotineiro. O hospital era seu templo, a sala de cirurgia, seu altar. Do lado de fora, a cidade pulsava com histórias de vida e morte, de encontros e despedidas, de amores e desamores. Mas para Alexandre, tudo se resumia a gráficos, exames e diagnósticos. Ele via corpos, não almas. Vivia em um mundo onde a lógica implacável reinava, e a dor alheia era um problema a ser solucionado com a técnica perfeita, não com um abraço. No entanto, o universo tem seus próprios roteiros. E, ironicamente, o homem que descartava o intangível estava prestes a colidir com uma força que desafiaria toda a sua ciência. Um novo caso, aguardando-o na UTI, prometia ser mais do que apenas um desafio médico. Era um convite silencioso ao abismo da sua própria indiferença. O que ninguém imaginava é que aquele plantão aparentemente comum seria o gatilho para o desmoronamento de toda a sua estrutura de crenças. Alexandre Almeida não era apenas um médico. Ele era uma lenda viva na neurologia. Sua reputação precedia-o, não só pelos feitos cirúrgicos quase milagrosos, mas também pela sua personalidade intransigente. Filho de uma família modesta do interior, ele havia escalado todos os degraus da medicina com uma dedicação quase obsessiva. Desde cedo, entendeu que a vida era uma meritocracia brutal, onde apenas os mais fortes, os mais inteligentes e os mais céticos sobreviviam e prosperavam. Sua infância, marcada por perdas inexplicáveis e promessas divinas não cumpridas, o ensinou a confiar apenas no que podia ser visto, tocado e comprovado. Para Alexandre, a fé era uma muleta para os fracos e a esperança, um placebo ineficaz. Ele colecionava carros de luxo, obras de arte e o respeito e o medo de seus colegas. Seus ternos eram impecáveis, seu olhar penetrante e, em suas raras horas de folga, o silêncio de sua cobertura com vista para toda a cidade era seu único confidente. Mulheres vinham e iam, nunca permanecendo o suficiente para arranhar a superfície de sua armadura emocional. Ele se considerava imune ao vírus do amor romântico, a ideia de que duas pessoas pudessem se completar de alguma forma misteriosa. Ele acreditava em dados, em porcentagens, em prognósticos baseados em evidências. Sua mente era um supercomputador, processando informações e descartando sentimentos. Era essa a sua força, o pilar que sustentava sua grandiosidade profissional. Pacientes o viam como um semideus, um homem capaz de arrancar a morte da beira do leito com a frieza de um cientista e a destreza de um artista. Mas essa mesma frieza era a parede que o isolava do resto da humanidade. Ele não tinha amigos próximos, apenas colegas e admiradores. A empatia, para ele, era um conceito abstrato, um luxo que ele não podia se permitir. Essa era a vida de Alexandre. Uma fortaleza de racionalidade, um monumento à autossuficiência. Ele controlava tudo, desde o menor tremor da sua mão durante uma cirurgia delicada até o calendário social perfeitamente planejado para evitar qualquer imprevisto emocional. Mas, como uma rachadura sutil em uma parede aparentemente impenetrável,
A chegada dela prometia testar os alicerces de sua existência. Ela era tudo o que ele não era. E o que estava prestes a acontecer o pegaria completamente desprevenido. A porta da UTI abriu-se com um silvo contido e Alexandre entrou, seu jaleco impecavelmente branco, parecendo um sudário em meio à luz fria dos monitores. Os enfermeiros endireitaram-se, os residentes tentaram parecer mais compenetrados. Ele ignorou todos, seus olhos azuis já varrendo o relatório na prancheta que lhe foi entregue. O caso era complexo. Uma jovem, Marina, em coma, após um acidente vascular cerebral repentino. Seu prontuário mencionava uma série de complicações e uma previsão sombria. Quase um milagre ela ainda estar aqui, sussurrou a residente Laura, uma jovem idealista que ainda acreditava em mais do que apenas estatísticas. Alexandre ergueu uma sobrancelha, um gesto quase imperceptível, mas que congelava a espinha de quem o conhecia. Milagres não são da minha alçada, doutora Laura. Minha alçada é a neurologia. E a neurologia diz que essa paciente tem 5% de chance de recuperar funções básicas. Menos de 1% para uma vida independente. Sua voz era um sussurro calculista, frio como o gelo. E cada palavra era um bisturi afiado, cortando a esperança no ar. Ele não olhou para a paciente, nem para os olhos marejados da mãe dela, que estava sentada ao lado do leito, segurando a mão inerte da filha, como se a própria vida escorresse entre seus dedos. A mãe, uma senhora de cabelos brancos e olhos inchados, ouviu cada palavra. Ela havia se apegado a cada fio de fé, a cada reza, a cada promessa de cura. O olhar de Alexandre, no entanto, sequer a alcançou. Para ele, ela era apenas mais uma parte do cenário emocional que ele tanto evitava. Não há nada que possa ser feito, senhor. Ela murmurou, a voz embargada, um fio de súplica e desespero. Alexandre finalmente se virou, a expressão vazia de qualquer empatia. O que pode ser feito já está sendo feito. Agora, precisamos ser realistas. Não podemos dar esperanças falsas à família, doutora. Ele disse, dirigindo-se a Laura, mas com a intenção clara de que a mãe ouvisse cada sílaba. A natureza da doença dela sugere um desfecho infeliz. É uma questão de tempo. Suas palavras eram verdades cruéis, ditas com a precisão de quem vê apenas números e não o coração partido de uma mãe. Era a forma dele de proteger contra a ilusão, de evitar o sofrimento que ele próprio não sabia como processar. A mãe apertou ainda mais a mão da filha. Seus ombros tremiam. As lágrimas que ela havia contido por dias agora transbordavam, escorrendo por suas rugas. Era uma humilhação silenciosa, a mais profunda que se pode infligir, a de despir alguém da esperança, diante da vida quase extinta de um filho, por alguém que se recusa a ver a humanidade por trás da doença. O doutor Alexandre, em sua arrogância científica, mal sabia que aquela mãe, naquele exato momento, estava lançando um olhar de súplica a um poder muito maior que qualquer bisturi. E o que viria a seguir desafiaria não apenas o diagnóstico, mas a própria ciência do Midas da medicina. O caso Marina rapidamente se tornou o epicentro de uma batalha silenciosa na UTI. Para Dr. Alexandre, era um quebra-cabeça intrigante, um desafio à sua destreza e intelecto. Ele reexaminou as imagens, os laudos, os resultados de cada teste. Sua mente processava cada detalhe, buscando a falha, a variável não contabilizada que justificasse aquele quadro tão persistente. Ele se recusava a aceitar o desfecho infeliz que ele mesmo prognosticara. Não por empatia, mas porque um caso sem solução era uma mancha em seu currículo impecável. Para a mãe de Marina, no entanto, era uma guerra de orações, de vigílias incansáveis e de uma fé inabalável que desafiava a medicina. Marina, por sua vez, jazia em sua cama, um corpo frágil conectado a uma teia de fios e máquinas.
Ela era uma jovem de 20 e poucos anos, descrita no prontuário como uma artista plástica promissora, cheia de vida, com um sorriso contagiante. Era tudo o que Alexandre havia apagado de sua própria existência. A leveza, a paixão, a crença no belo e no inexplicável. Ele observava as enfermeiras conversarem com ela, mesmo desacordada, como se a voz e o toque pudessem atravessar as barreiras do coma. Ele via a mãe de Marina cantarolar canções de ninar e ler passagens de um livro de orações, com uma devoção que ele considerava ingênua, beirando a insanidade. O conflito principal não era apenas a doença de Marina, era o choque de dois mundos. De um lado, a ciência fria e implacável de Alexandre, que buscava controle e explicação lógica para tudo. De outro, a esperança terna e resiliente da mãe, que se agarrava ao invisível, ao inexplicável, ao milagre. Ele se sentia invadido por essa energia estranha, por essa insistência em ver a luz onde ele só via escuridão. Precisamos desligar os aparelhos, sugeriu a equipe médica após semanas sem melhora. Mas a mãe de Marina, com uma calma surpreendente, respondia: minha filha vai acordar, eu sei que ela vai. Alexandre tentou argumentar com dados, com o sofrimento desnecessário, com o esgotamento dos recursos. Mas a mãe apenas sorria fracamente, um sorriso que continha mais força do que qualquer bisturi. Era irritante, essa teimosia na face da derrota iminente. Era como se a presença dela, a sua fé silenciosa e inabalável, começasse a desestabilizar a ordem que ele tanto valorizava. A certeza absoluta de Alexandre, sua rocha de racionalidade, sentia as primeiras rachaduras. Ele não conseguia explicar, mas algo na atmosfera ao redor de Marina, alimentado por aquela mãe, estava começando a minar sua fortaleza. Ele não sabia, mas aquela resistência materna, tão teimosa e tão cheia de uma esperança quase infantil, estava prestes a se tornar o maior obstáculo ao seu controle. As semanas se transformaram em um mês, depois em 2. A condição de Marina permanecia estacionária, o que para a medicina era quase tão desolador quanto o declínio. Sem resposta neurológica significativa, reflexos mínimos, prognóstico inalterado. Os relatórios eram um eco monótono das previsões iniciais de Alexandre. Ele se via cada vez mais isolado em sua tese de que não havia mais o que fazer, enquanto a equipe de enfermagem, tocada pela persistência da mãe, demonstrava uma devoção incomum à paciente. Chegavam a decorar o quarto estéril com pequenos desenhos e mensagens de esperança, algo que Alexandre considerava uma violação do protocolo. A rejeição não veio de um colega ou de um superior, veio de uma fonte muito mais sutil e perturbadora, o silêncio da própria vida. Marina, a despeito de todo o tratamento de ponta, de toda a tecnologia avançada, de todo o intelecto de Alexandre, não apresentava melhoras. Seu corpo parecia desafiar a lógica médica, nem piorando de forma drástica, nem melhorando minimamente. Era como se ela existisse em um limbo, indiferente aos prognósticos e às tentativas de controle. E essa falta de controle sobre o desfecho era uma queda, uma humilhação para o homem que estava acostumado a ditar as regras da vida e da morte em sua sala de cirurgia. Uma noite, durante uma de suas rondas tardias, Alexandre viu a mãe de Marina sentada ao lado do leito, não chorando, mas sussurrando. Ela segurava um crucifixo simples e falava baixinho, como se Marina pudesse ouvi-la. Minha filha, você precisa lutar. Deus está contigo. Eu sinto isso. A cena era tão estranha para Alexandre quanto um teorema quântico para um leigo. Ele, o homem da ciência, estava diante de uma manifestação de fé tão crua, tão inabalável, que por um segundo, apenas um segundo, sentiu-se pequeno. Sua própria arrogância científica parecia encolher diante daquela humildade inquestionável. Ele tentou ignorar, virar as costas,
mas a voz suave da mãe o alcançou. Doutor Alexandre, ela disse sem se virar, como se soubesse que ele estava ali. Eu sei que a medicina tem seus limites, mas a fé não tem. Não havia acusação em sua voz, apenas uma certeza que desarmou o médico. Ele, que nunca aceitava ser questionado, que sempre tinha a última palavra, ficou sem resposta. Ele se sentiu exposto, suas certezas abaladas, como um rei destronado em seu próprio castelo. Ele não compreendia essa obstinação. Como alguém podia manter tal esperança quando a razão apontava para o fim? Aquela mulher, com sua fé simples e sua presença constante, era a personificação de tudo que ele havia rejeitado na vida. E a inação de Marina, a indiferença do destino aos seus esforços, era o espelho que refletia a sua própria limitação. Naquela noite, Alexandre foi para casa com um sentimento que ele não conseguia nomear, mas que era pesado e incômodo. Era a semente de uma dúvida plantada em solo árido. Os dias se seguiram, e a rotina de Alexandre, antes tão previsível e controlada, começou a exibir fissuras sutis. Ele se pegava pensando em Marina, não apenas como um caso clínico desafiador, mas na persistência silenciosa da mãe. As palavras dela, "mas a fé não tem", ecoavam em sua mente nos momentos mais inusitados. Durante uma cirurgia complexa, no trânsito caótico de São Paulo, ou na solidão gélida de seu apartamento. Era uma voz que questionava não sua técnica, mas sua filosofia de vida. Ele tentava afastar esses pensamentos, classificando-os como distúrbios cognitivos causados pelo estresse do trabalho, mas eles persistiam, mais intrusivos do que nunca. Uma manhã, enquanto revisava o prontuário de Marina pela enésima vez, ele notou um detalhe que antes ignorara. Marina era pintora. Havia uma pequena fotografia, anexada por engano por uma enfermeira talvez, mostrando-a sorrindo, com os cabelos esvoaçantes, diante de uma tela colorida. O sorriso dela era vibrante, cheio de vida, em um contraste chocante com o corpo inerte que ele via todos os dias. Aquela imagem o atingiu de uma forma que nenhum exame de ressonância magnética jamais conseguiria. Era a primeira vez que ele via Marina como uma pessoa, e não apenas como um conjunto de sintomas. A voz da consciência começou a sussurrar. Era um som novo, estranho, que ele tentava abafar com lógica e razão. Para que tanto controle? Perguntava-lhe. Para que tanta certeza, se a vida pode desabar num instante, como aconteceu com ela? Ele, que sempre se orgulhara de sua imunidade emocional, agora sentia um incômodo crescente. Era a sensação de que, enquanto ele se fechava para o mundo, algo vital estava se esvaindo de sua própria existência. O luxo de sua vida parecia de repente vazio, os prêmios, as capas de revista, tudo parecia menos significativo. Ele começou a observar a mãe de Marina com uma curiosidade inédita. Ela não rezava em voz alta, nem fazia discursos. Apenas estava ali, presente, um farol de amor incondicional. E essa presença, essa fé silenciosa, parecia ter um poder que a ciência de Alexandre não conseguia replicar ou explicar. Ele se viu questionando seus próprios dogmas. Será que havia algo mais na vida do que o que seus olhos podiam ver e suas mãos podiam tocar? Será que existia uma dimensão de esperança que ele, em sua busca incessante por controle, havia negligenciado? Era uma sensação desconfortável, um terreno movediço sob seus pés firmes. O Dr. Alexandre, o Midas da medicina, estava começando a sentir a força de um chamado que não vinha de um paciente, de um congresso ou de um novo protocolo, mas de um lugar muito mais profundo. Ele ainda não sabia o que era, mas essa nova sensação o puxava para fora da sua bolha de invencibilidade. A voz da consciência, antes um sussurro distante, agora ressoava com uma clareza incômoda.
Alexandre, em sua tentativa de superar essa nova inquietação, buscou refúgio onde sempre se sentiu seguro, nos dados, na pesquisa, na incansável busca por conhecimento. Ele mergulhou em artigos científicos sobre casos de recuperação espontânea, em estudos sobre o poder da mente e até em algumas literaturas que beiravam o que ele chamava de misticismo médico. Era uma tentativa desesperada de encontrar uma explicação lógica, um novo protocolo, algo que pudesse justificar o que ele estava começando a sentir. E, mais importante, o que a mãe de Marina parecia já saber. Ele passou noites em claro no hospital, não apenas revisando os exames de Marina, mas observando-a. Não mais com o olhar clínico de um médico avaliando um corpo, mas com a curiosidade de alguém tentando decifrar um enigma. Ele notou os pequenos movimentos involuntários, a forma como a luz do sol da manhã caía sobre o rosto dela, a melodia suave que a mãe cantava todas as tardes. Cada detalhe, antes ignorado, agora adquiria um contorno diferente em sua percepção. Era como se ele estivesse aprendendo a ver novamente, não com a mente, mas com algo que se assemelhava a um sentimento. Ele começou a conversar mais com a equipe de enfermagem, algo raro para ele. Não sobre os relatórios, mas sobre a rotina de Marina, as pequenas interações que tinham com ela, as observações sobre a mãe. Ela nunca perde a esperança, doutor, disse uma enfermeira, seus olhos marejados. Sempre com uma oração, uma palavra de conforto. Sinto que a Marina ouve. Alexandre ouvia, mas ainda tentava enquadrar tudo em uma categoria científica. Seria o efeito placebo? O estresse de longo prazo da mãe gerando alguma resposta fisiológica? Sua mente racional buscava freneticamente por uma resposta que não parecesse irracional. Em um momento de vulnerabilidade inédita, ele se pegou, folheando um dos livros que a mãe de Marina deixara sobre a mesa de cabeceira, um exemplar da Bíblia. Ele, o cético, o homem da ciência, estava lendo passagens sobre fé, sobre milagres, sobre o amor que move montanhas. Cada palavra parecia um corpo estranho em sua mente, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele ressoava com uma estranha familiaridade. Era um desconforto profundo, a sensação de que seu castelo de certezas estava sendo atacado por dentro. Ele estava tentando superar a intrusão desse novo sentimento, tentando dominá-lo com a razão, como sempre fizera. Mas o que ele não percebia é que, ao abrir uma fresta para o inexplicável, ele estava se preparando para uma jornada que o levaria muito além de qualquer diagnóstico médico. E o que ele descobriria a seguir seria a prova de que algumas verdades não podem ser medidas em laboratório. A trégua que Alexandre havia estabelecido com seus próprios pensamentos foi bruscamente interrompida. O hospital, sempre um caldeirão de dramas, trouxe um novo desafio que o forçou a recuar para sua fortaleza de racionalidade. O chefe do departamento, Dr. Samuel, um homem de visão pragmática e pouco tolerante a casos sem prognóstico, convocou Alexandre para uma reunião urgente. Alexandre, o caso da paciente Marina, não podemos mais prolongar isso, disse Samuel, a voz cortante como um aviso. Os custos estão exorbitantes, não há melhora e, francamente, a equipe está começando a questionar a viabilidade de manter um leito de UTI ocupado por tanto tempo sem resultados. Aquela era a resistência institucional, fria e burocrática, materializando-se como o maior obstáculo. As palavras de Samuel ecoavam os próprios pensamentos de Alexandre de algumas semanas atrás. Era a lógica que ele sempre defendeu. Agora, porém, cada argumento racional do chefe parecia um ataque direto àquela pequena e frágil fresta de curiosidade que havia se aberto em seu coração. Alexandre sentiu-se dividido. Uma parte dele concordava plenamente com Samuel. Era a velha voz que pregava a eficiência e a objetividade.
Outra parte, porém, a que havia lido o livro sagrado e visto o sorriso de Marina na foto, lutava para encontrar uma justificativa para continuar. Doutor, sei que é um caso desafiador, mas há uma persistência da família. Alexandre começou, uma frase que ele jamais imaginaria proferir. Samuel riu, um som seco e sem humor. Persistência não é diagnóstico, Alexandre. Precisamos de dados, de sinais. Não temos mais nada. A família já foi notificada sobre a necessidade de discutir as opções. Não podemos manter uma UTI como um santuário de esperança. O termo santuário de esperança soou como um tapa na cara. Alexandre tentou argumentar de forma vaga sobre a possibilidade de novos estudos, de alguma variável não considerada. Mas ele mesmo sentia a fragilidade de suas palavras. Seus próprios argumentos de antes, os que humilharam a mãe de Marina, agora eram usados contra ele. Ele estava sendo confrontado com o próprio reflexo. A pressão para encerrar o tratamento, para liberar o leito e seguir em frente com casos mais produtivos, era imensa. Naquela noite, ao ver a mãe de Marina sentada ao lado da cama, ele sentiu um peso no peito. Tinha que dar a ela a notícia que ele mesmo havia proferido tantas vezes a outras famílias. A de que era hora de desistir. Era um fracasso pessoal. Um retorno ao ponto zero de seu ceticismo. Ele havia tentado superar, mas o mundo real, o mundo que ele construíra, estava puxando-o de volta com força. A decisão parecia inevitável, um decreto frio que esmagaria a última centelha de esperança. Mas enquanto Alexandre se preparava para o pior, a imagem da jovem artista, vibrante e cheia de vida, insistia em pulsar em sua mente, recusando-se a ser apagada pela fria lógica. E foi nesse momento que a dúvida mais profunda começou a assombrá-lo. A conversa com o Dr. Samuel ressoava na mente de Alexandre como um martelo batendo em um gongo, um som que ecoava a fria realidade. Ele havia passado a vida inteira construindo um universo de certezas, onde cada causa tinha um efeito e cada problema uma solução lógica. Agora, esse universo desmoronava ao seu redor, e a protagonista dessa implosão era uma paciente em coma profundo e uma mãe teimosa, armadas apenas com fé. A crise de fé de Alexandre não era sobre Deus ou religião, mas sobre a infalibilidade de sua própria razão, sobre a onipotência da ciência que ele tanto cultuava. Ele se sentia um impostor. Porque ele, o homem que ridicularizava a esperança vã, agora relutava em dar o diagnóstico final. Porque a imagem de Marina, a pintora sorridente, o atormentava mais do que qualquer complicação cirúrgica. Ele caminhava pelos corredores do hospital com um peso novo, como se a armadura da sua racionalidade estivesse enferrujando e se tornando mais pesada. A cada olhar para a mãe de Marina, que permanecia ali, serena e confiante, um novo abalo sísmico atingia suas fundações. Ela não pedia milagres, apenas esperava por eles, com uma paciência que desafiava o tempo. Uma noite, incapaz de dormir, Alexandre se viu de pé ao lado da cama de Marina. Os monitores piscavam, indiferentes à sua agonia silenciosa. Ele tocou a mão dela, um gesto impensável para ele, e sentiu a pele fria. Não havia resposta, nenhum sinal. Mas ao invés de sentir a frustração de sempre, ele sentiu algo diferente. Uma profunda tristeza, quase uma oração não dita. Ele se perguntou, e se a mãe dela estivesse certa? E se houvesse algo mais, uma força invisível que a medicina não podia medir nem controlar? A dúvida corroía sua alma. Ele, que sempre teve uma resposta para tudo, não tinha nenhuma para a angústia que o invadia. O ceticismo, que antes era seu escudo, agora era sua prisão. A crise de fé era a mais dolorosa que já havia experimentado, porque não era a crença em algo que estava sendo questionada,
mas a descrença. O orgulhoso doutor Alexandre, o homem que sempre teve controle, estava à beira de um precipício existencial, sem um mapa ou uma bússola. Ele se ajoelhou, não em oração, mas em exaustão, ali mesmo, ao lado da cama de Marina. Sua mente, um supercomputador em pane, tentava processar o inexplicável. A voz da sua consciência, agora um coro de questionamentos, clamava por uma resposta que a ciência não podia dar. E foi nesse momento de rendição, de total e absoluta desarmamento, que um leve tremor percorreu a mão inerte de Marina. O leve tremor na mão de Marina foi tão sutil que, sob qualquer outra circunstância, Alexandre o teria descartado como um espasmo muscular, uma contração reflexa sem significado neurológico. Mas na quietude profunda daquela madrugada, após a sua própria crise existencial, aquele movimento minúsculo ressoou como um trovão. Ele piscou, incrédulo, aproximando-se ainda mais. Seria a exaustão o pregando uma peça? Ele não se moveu, seus olhos fixos na mão dela, sua respiração suspensa. E então aconteceu de novo. Não um tremor, mas um leve aperto em seu dedo. Um aperto que não podia ser confundido com um reflexo. Era fraco, quase imperceptível, mas era ali. Era uma resposta, uma interação. Alexandre sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um choque elétrico que não era de medo, mas de algo muito mais profundo. Era a sensação de um paradigma inteiro ruindo. Ele, o homem que descartava o intangível, o que exigia evidências irrefutáveis, estava diante de uma prova que desafiava toda a sua ciência. Seus olhos se moveram rapidamente para os monitores, que mostravam os sinais vitais de Marina estáveis, mas sem grandes alterações que justificassem aquele evento. Ele chamou a enfermeira de plantão com uma urgência que ela nunca havia ouvido em sua voz. "A senhora Marina, ela apertou minha mão", ele disse, sua voz um pouco embargada, algo inédito. A enfermeira, acostumada com a rotina de cuidados passivos, demorou um momento para processar a informação. "Doutor, tem certeza?" Alexandre, ainda ajoelhado, segurava a mão de Marina. "Marina, se você pode me ouvir, aperte minha mão novamente." Ele pediu, e sua voz, normalmente controlada, continha uma ponta de súplica. Aquele pedido, ele sabia, era a antítese de todo o seu treinamento médico. Mas para sua perplexidade e maravilha, a mão dela apertou a sua de novo, um pouco mais forte desta vez. Naquele momento, não havia dados, não havia prognósticos, não havia porcentagens. Havia apenas a evidência de uma conexão, um sinal de vida que transcendia qualquer explicação que ele pudesse conjurar. Era o momento da verdade. Não apenas a verdade sobre Marina, mas sobre ele mesmo. A mãe dela, que ele havia considerado ingênua, tinha razão. Havia algo mais. Quando o dia amanheceu, a notícia se espalhou como um incêndio. A mãe de Marina, que havia chegado cedo, foi informada por um Alexandre visivelmente abalado. "Sua filha", ela respondeu. "Ela apertou minha mão." As lágrimas da mãe eram de alegria pura, um júbilo contido que ele, pela primeira vez, não via como uma manifestação de fé cega, mas como a celebração de uma verdade que ele havia se recusado a enxergar. Aquele era o primeiro passo de Marina para fora do coma, e o primeiro passo de Alexandre para fora da prisão de seu próprio ceticismo. A ciência e a fé, por um breve e poderoso instante, se encontravam ali, no toque de uma mão. A notícia do milagre se espalhou pelos corredores do hospital com a velocidade de um raio. Os colegas de Alexandre, antes céticos, agora olhavam para ele com uma mistura de assombro e curiosidade. "Doutor." Samuel, o chefe do departamento, manteve uma expressão de ceticismo profissional. Mas a verdade é que o caso de Marina havia se tornado um fenômeno, algo que desafiava as estatísticas e os protocolos. E no centro desse fenômeno estava Alexandre,
o Midas da medicina, agora rebatizado em sussurros como o guardião da esperança. Alexandre assumiu o papel de mentor de Marina de uma forma que ninguém esperava. Ele não era mais apenas o neurologista brilhante, era o catalisador de sua recuperação. Ele estava lá para cada sessão de fisioterapia, cada teste de cognição, cada pequeno avanço. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora observavam Marina com uma intensidade que beirava a devoção. Ele a incentivava, não com a frieza de um médico que segue um manual, mas com a paixão de alguém que está testemunhando e auxiliando um renascimento. Ele montou uma equipe multidisciplinar, garantindo que Marina tivesse acesso aos melhores terapeutas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Mas seu papel ia além da organização. Ele passava horas conversando com ela, lendo para ela trechos de livros de arte, tentando reacender a chama da sua antiga paixão. Ele trazia pequenas imagens de quadros famosos para que ela tentasse reconhecer, estimulando sua memória visual. Seu consultório, antes um santuário de dados e pesquisas, agora continha alguns dos desenhos de Marina que a mãe havia trazido. A sua guarda sobre Marina não era apenas física, mas também emocional e espiritual. Ele se tornou o muro que protegia a paciente da frieza burocrática, dos relatórios que insistiam em limitar suas chances. Ele se pegava defendendo o potencial inexplicável dela, usando argumentos que antes teria rechaçado. A mãe de Marina, antes uma figura de piedade, agora era uma aliada, e os dois compartilhavam uma compreensão tácita da batalha que travavam. Alexandre havia encontrado um novo propósito. Não era mais sobre construir uma carreira impecável ou provar a supremacia da razão. Era sobre testemunhar e facilitar a vida, em sua forma mais vulnerável e resiliente. Ele se tornou um protetor, um guardião dessa nova perspectiva que a vida lhe impusera. O homem que antes via corpos, agora via a alma resiliente de uma artista tentando emergir. E Marina, através dos seus lentos e dolorosos progressos, começava a demonstrar que a fé de sua mãe e a nova devoção de Alexandre não haviam sido em vão. Ela estava aos poucos voltando, e com ela, Alexandre estava descobrindo uma humanidade que ele pensou ter extinto há muito tempo. A transformação de Alexandre não foi abrupta, como um raio que racha a terra, mas gradual, como a erosão de uma montanha. Cada pequeno progresso de Marina, cada sorriso frágil, cada palavra balbuciada, lapidava as arestas de seu ceticismo e burilava a dureza de sua alma. Ele, o homem que evitava qualquer demonstração de emoção, encontrava-se celebrando efusivamente um simples movimento de dedo de Marina, ou a forma como ela tentava segurar uma caneta. A mudança principal estava em sua percepção do mundo. Onde antes via apenas a matéria, os mecanismos, os dados frios, agora Alexandre começava a perceber a complexidade da experiência humana, a força do espírito e a misteriosa interconexão entre corpo, mente e aquilo que muitos chamam de alma. Ele não abandonou a ciência. Ao contrário, ele a integrou com uma nova dimensão de compreensão. Sua mente, antes um supercomputador que descartava o intangível, agora processava a fé da mãe de Marina, não como uma aberração lógica, mas como uma força motriz, um elemento a ser considerado. Ele se tornou mais acessível, mais humano. Suas interações com a equipe de enfermagem, antes breves e centradas apenas no protocolo, agora incluíam um interesse genuíno pelo bem-estar dos pacientes e de suas famílias. Ele passou a ouvir não apenas os sintomas, mas as histórias, as esperanças, os medos. Os ternos impecáveis ainda eram os mesmos, mas o olhar sob eles havia mudado. Havia uma profundidade, uma leveza que não existia antes. Um dia, ao ver Marina esboçar um de seus antigos desenhos, ainda com dificuldade, Alexandre sentiu um nó na garganta. Não era pena,
mas um profundo senso de maravilha e gratidão. Ele, que havia se considerado o doador da vida para seus pacientes, percebia que, no caso de Marina, ele estava recebendo muito mais do que dava. Ela estava lhe ensinando a viver, a sentir, a enxergar além da superfície. Ele até mesmo começou a permitir pequenos desvios em sua rotina perfeitamente orquestrada. Uma manhã, chegou mais cedo para ver o nascer do sol da janela de seu escritório, algo que ele havia considerado um desperdício de tempo. Em outra ocasião, se pegou sorrindo ao ouvir a mãe de Marina cantarolar uma canção para a filha, sem o antigo julgamento em seu olhar. A armadura que Alexandre havia construído cuidadosamente ao longo de décadas para se proteger do sofrimento e da incerteza estava finalmente cedendo. Ele estava descobrindo que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma porta para uma conexão mais profunda com a humanidade. Ele ainda era o brilhante neurologista, o Midas da medicina, mas agora havia um coração batendo mais forte por trás da fria razão. Ele havia se tornado o médico que ele, em sua juventude idealista, um dia sonhara em ser antes que a vida o endurecesse. A recuperação de Marina, embora lenta e árdua, seguia um ritmo que desafiava todas as previsões iniciais. Ela havia voltado, não completamente como antes, mas com uma resiliência e uma sede de viver que inspirava a todos. Seus traços na tela agora eram mais hesitantes, mas carregados de uma nova profundidade, como se cada pincelada viesse de um lugar de experiência renovada. Para Alexandre, a resolução do caso Marina não foi o fim de uma história, mas o começo de uma nova. Ele havia encontrado seu novo normal. Sua carreira, antes definida pela busca incessante por controle e perfeição técnica, agora era guiada por uma compreensão mais holística da cura. Ele continuava sendo um neurologista brilhante, mas seu toque com os pacientes era diferente. Ele ouvia mais, empatizava mais, e via cada pessoa não como um conjunto de sintomas, mas como um universo complexo de corpo, mente e espírito. Ele instituiu programas de apoio às famílias na UTI, algo que antes considerava uma interferência emocional. Incentivava a presença constante dos entes queridos, reconhecendo o poder que a fé e o afeto tinham na recuperação. Seus colegas, inicialmente céticos, começaram a notar a melhora nos resultados e a satisfação dos pacientes, e muitos passaram a procurar seus conselhos não apenas sobre tratamentos, mas sobre o elemento humano da medicina. Alexandre e a mãe de Marina mantinham um laço de respeito mútuo e admiração. Ela, com sua fé inabalável, e ele, com sua ciência agora mais humanizada, compartilhavam a alegria de ver Marina florescer novamente. Ele até mesmo, para a surpresa de muitos e dele mesmo, passou a frequentar exposições de arte e a colecionar algumas peças, algo que sua antiga persona jamais consideraria. Sua casa, antes um templo de minimalismo e funcionalidade, agora ostentava cores e formas, um reflexo do despertar de sua própria alma. Marina, por sua vez, dedicou um de seus primeiros quadros a ele. Não era uma representação literal, mas uma explosão de cores quentes e formas fluídas, que ela explicou ser a esperança que você me ajudou a reencontrar, doutor. Alexandre, ao receber a obra, sentiu uma emoção que há muito havia negado a si mesmo, a de ser verdadeiramente visto e valorizado não apenas por sua mente, mas por seu coração em transformação. A história de Marina e Alexandre tornou-se uma lenda nos corredores do hospital, um lembrete de que a medicina, em sua essência mais profunda, é uma arte tanto quanto uma ciência. O Midas da medicina havia finalmente entendido que nem tudo pode ser transformado em ouro, mas que algumas coisas, como a esperança e a compaixão, têm um valor inestimável. Ele não se importava mais com o apelido de Midas. Agora,
Preferia ser conhecido como o médico que, ao tentar salvar uma vida, havia redescoberto a sua própria.